Graça e paz sejam multiplicados todos os dias da nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto que acabamos de ouvir, do profeta Isaías, capítulo 40, 11. E o tema que eu escolhi é nivelando nossas vidas. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando a gente vai construir uma casa, um prédio, qualquer obra, a gente precisa primeiro nivelar o terreno. Existem buracos, existem lugares mais altos, existem lugares curtos. Então é preciso primeiro se fazer um nivelamento para que haja uma boa estrutura e para que o prédio, a casa, não fiquem tortos, para que tudo fique reto, bem firmado. O texto de Isaías nos fala disso. O profeta disse que viria alguém para nivelar. E ali ele fala em aspecto físico, terreno, para dar a entender aquilo que deveria acontecer no coração das pessoas, na vida das pessoas. Então ele disse que haveria alguém que viria para nivelar os montes, os outeiros, os lugares escabrosos, os lugares tortuosos, e que pregaria no ermo. Ou seja, num lugar solitário, num lugar deserto, num lugar inóspito. Falaria, e muitos corações não o ouviriam. No texto do Evangelho nós vemos de quem se trata: João Batista. João Batista veio para nivelar. João Batista veio para colocar todas as pessoas no mesmo nível diante de Deus, para que então Jesus pudesse chegar e anunciar a salvação. E a pregação de João Batista é igual para todos: arrependei-vos e crede no Evangelho. E essa pregação ele faz para o rei que estava tendo uma relação sexual com a esposa do seu irmão. Essa pregação ele faz para os soldados, dizendo: vocês não podem pegar propina, vocês têm que estar contentes com o salário de vocês, arrependam-se. Essa pregação ele faz para os líderes do povo que se julgavam santos, por cumprirem leis. Fariseus, saduceus, dizem: vocês são hipócritas, vocês são mentirosos, vocês são falsos, arrependam-se. Essa pregação ele faz para o povo, faz para mim, faz para ti, dizendo: arrependa-se, mude de vida enquanto é tempo. Ele cumpre a sua missão. E ele fala. Interessante que ali no texto de Isaías, no versículo 2 diz assim: falai ao coração de Jerusalém, bradai que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os pecados. E a voz pergunta: mas o que eu hei de clamar? É isso, arrependimento, porque a salvação já veio em Jesus. E você vai pregar no ermo, no deserto, no lugar inóspito, ou seja, para corações que estão arrasados e muitas vezes que não querem ouvir. Em muitas situações, as pessoas não sabem usar as palavras adequadas, ou não sabem quais palavras usar, e com certeza isso já aconteceu com você. Comigo já aconteceu. O que falar quando alguém está enlutado? Nós temos pessoas enlutadas hoje na nossa congregação. O que falar quando alguém está desempregado? Quando alguém foi abandonado? Ou quando alguém está com uma doença incurável? Muitas vezes nós queremos dizer alguma coisa e dizemos: força, amigo, você vai conseguir, você precisa ser forte, não desanime, você vai sair dessa, ore mais que Deus vai te ajudar, você deve ir mais à igreja, a vitória é sua, está garantido. Deus deve ter algum propósito com isso. Essas são frases que muitas vezes disparamos para falar alguma coisa, muitas vezes sem pensar exatamente o que estamos dizendo, e são frases que, ao invés de ajudar, muitas vezes colocam mais para baixo, porque são frases
que, embora bem intencionadas, elas dizem que você deve arrancar força de onde você não tem. Força de dentro de si mesmo. Vai, você consegue, você pode, você tem força. E aí lembramos do que o profeta disse: você vai pregar para corações que estão atrasados, que estão inóspitos, que estão ermos, que estão como um deserto que não tem nada a oferecer. Nenhuma palavra é tão cheia de cuidado e de amor quanto a palavra do nosso Deus, porque Ele é o único que nos conhece realmente a fundo. Conhece todas as nossas imperfeições, todos os nossos medos, todas as nossas angústias. Por quê? Não apenas porque Ele nos fez, mas porque Ele, na pessoa de Jesus, passou por tudo isso. Foi humilhado, sentiu fome, sede, frio, se sentiu sozinho, principalmente lá na cruz, quando grita a Deus meu, por que me desamparaste? Levou cuspida, chicotada, foi injustiçado. Então Ele sim, Ele sabe que é um coração angustiado, um coração arrasado. Mas Ele também sabe o que é um coração orgulhoso, um coração cheio de soberba. Por isso, a primeira pregação tem que dizer: arrependa-se, porque Deus conhece o nosso ser. Isaías diz assim: anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e que a força deles é como a flor da erva. Será que as pessoas não sabem que somos como um sopro, como a flor do campo, que hoje está bonita, cheia de vida, é admirada, e amanhã está murcha? Isso é. Nós não somos o super-homem, a Mulher Maravilha. Assim como a flor do campo, para estar bonita, cheirosa, bem vistosa, precisa da força que os nutrientes da terra dão, do sol, da chuva, no tempo adequado, ou seja, de tudo aquilo que Deus dá, nós também precisamos de tudo aquilo que Deus nos dá. Não é eu que me basto a si mesmo, mas tem muita gente que acha que o mundo depende dela, e sem ela o mundo não existe. Afinal, tem diplomas, tem dinheiro, tem poder, tem muitos aplausos, as cortinas se abrem quando passa, mas isso tudo acaba. Assim como a flor também é cheia de fraquezas, nós também somos. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele mesmo não deixa a gente ver toda a nossa insignificância, toda a nossas fraquezas, todas as nossas incapacidades, e Ele não deixa os outros ver. Ele esconde isso. Já pensou se todo mundo pudesse olhar dentro da gente, a gente também olhar e ver os nossos pecados, ver a raiva, o ciúme, o ódio, a maldade, a mentira, aquilo que a gente tem dentro do coração, todo mundo pudesse ver, a gente não ia aguentar. Mas às vezes Deus precisa mostrar que a gente é fraco. Às vezes Ele precisa deixar a gente tropeçar para quebrar o nosso orgulho. Paulo diz que Deus, Ele encerrou todo mundo debaixo do pecado. Ou seja, Ele diz: você é pecador, você não é santo, você não é perfeito. E isso nos arrasa, porque mostra nossas fragilidades. Essa é a primeira parte, a parte da lei, que mostra que nós somos aquela flor que murcha e que seca. Mas aí vem a segunda parte, que é a parte do Evangelho. Por isso Deus veio nos socorrer, para que nós sejamos fortes, para que nós vençamos os nossos medos, as nossas imperfeições, as nossas fragilidades. É preciso Deus descer e vir até nós. E é por isso que Jesus veio. E é por isso que Isaías, lá no capítulo 40, anunciou: anuncie bem alto, o seu Deus está chegando. O Senhor vem vindo cheio de força, com seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória e Ele traz consigo ao povo, e Ele vos salvou.
E isso aconteceu no Natal. Então João Batista veio, arrasou com a sua mensagem de arrependimento, mas disse, no final, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E Jesus veio e sofreu pelos meus, pelos teus pecados, e Deus fulminou toda a sua ira em Jesus. Quando Jesus disse, não dá para afastar de mim esse cálice, não dá para diminuir um pouquinho. Aí disse, não, você vai carregar toda a culpa de todos os pecadores, para depois poder ajudá-los naquilo que você sentiu. Foi isso que Jesus fez por mim e por ti na cruz. Esta é a boa notícia da salvação. Querido irmão, querida irmã, essa é a notícia do Evangelho. Nós temos um Salvador. Nós temos um Senhor que, quando nós estamos quebrados, quando nós estamos atrasados, Ele nos segura pela mão. Muitas vezes é preciso Ele nos carregar no colo, em momentos de luto, em momentos de enfermidade, em momentos de desemprego, em momentos de solidão, em momentos de depressão. Muitas vezes Ele precisa nos carregar no colo. E muitas vezes também, por causa do orgulho, da soberba, Ele precisa deixar a gente tropeçar. O texto fala de nivelamento. Primeiro, nós somos nivelados como pecadores, perdidos e condenados. É o que a primeira palavra faz, a palavra da lei. Depois, a palavra do Evangelho, nós somos nivelados como santos, como justificados através da morte redentora de Jesus, e somos feitos filhos de Deus. Que bom que é assim, para aqueles que ouvem, para aqueles que creem e para aqueles que vivem essa palavra de Advento todos os dias na sua vida. Que seja assim comigo e contigo também. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.